Fala galerinha da primeira série e da terceira série. Hoje nós vamos continuar nossa aula, né, pessoal? Lembra que a gente falou lá sobre a glicólise, tá? E agora nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs, o temido ciclo de Krebs, né? Então eu quero que vocês acompanhem aqui as nossas etapas, tá? A gente vai entender como é que funciona a questão da sequência do ciclo de Krebs. Então eu quero que vocês foquem na imagenzinha, não desvia, tá? Pra gente poder não se perder. Tranquilinho? Muito bem? Então vamos lá poder acompanhar a questão do ciclo de Krebs. Antes de mais nada, pessoal, soltando a imagenzinha aí, relembrando a respeito, por exemplo, da glicólise, que foi na nossa última aula. Repara bem que eu falei para vocês o seguinte, que para me quebrar a molécula de glicose eu tive que ter o quê? Um investimento energético. Eu falei para vocês lá na aula passada, né? Então nós tínhamos o quê? Um investimento energético. Eu formei aqui no final 4, mas só que o meu resultado final será 2, porque 2 foi utilizado aqui, tá? Na glicose, beleza? Para quebrar essa molécula. Belezinha? Então só para a gente poder relembrar nesse processo aqui. A galerinha, no resultado final, o que vocês têm que entender é que a glicólise, ela vai ser, no caso, vai se formar independente do oxigênio, ou seja, não depende do oxigênio, tá? Já o ciclo de Krebs que nós vamos falar agora, esse sim, você vai ter dependência lá do oxigênio. Antes de mais nada, vamos pegar então aqui o resultado específico que tivemos aqui da questão da glicólise. Repara bem, aqui ó, o ácido pirúvico, o piruvato, tá? Que eu falei para vocês lá no final, que eu tive a formação do ácido pirúvico. E nesse caso, pessoal, acontece aqui um processo, tá? Que quando eu vou perder esse ácido pirúvico e vou formar uma coenzima, tá? Então o que acontece? Eu vou perder uma molécula aqui na forma de CO2. Você pode perceber que essa molécula aqui, ó, ela sai na forma de CO2. Repara bem, pessoal, eu estou perdendo um carbono. Esse processo aqui, ó, eu quero que vocês foquem bem, que é chamado o quê? De descarbonização, tá? Então, como eu tenho um processo de descarbonização, eu vou liberar uma energia, tá? E esse processo de descarbonização liberou o NADH, beleza? Então aqui, ó, eu tinha, tá vendo? Uma molécula aqui, 3 do ácido pirúvico, quebrei, saiu na forma de CO2, ficou 2, tá vendo? E esses dois aqui, eu vou ter uma coenzima, tá? Na verdade, que é o quê? Que é uma enzima que vai acelerar os processos metabólicos lá no ciclo de Krebs, tá? Que envolve, por exemplo, uma enzima com vitamina, tá? Chamamos de coenzima A. E aí o que acontece? Aqui, ó, eu vou ter a saída do quê? A saída do NADH. Por quê? O que aconteceu nesse processo, galerinha? Eu tive uma descarbonização, tá? Então, como eu tive uma descarbonização, eu libero energia aqui, tranquilinho? Então, o que acontece? Lembrando, toda vez que tiver uma descarbonização, eu estou liberando energia. Então, aqui você está vendo essa energia liberada, beleza? Então, aqui a coenzima A, tá vendo? Ó, eu vou ter essa formação, que é, na verdade, essa coenzima que vai acelerar o processo metabólico, e aí eu vou ter formação do acetil coenzima A, uma molécula aqui, ó, com 2 carbonos, tranquilinho? Então deu para vocês compreender aqui. Isso aqui, galerinha, você está acontecendo lá, certo? Antes da entrada da membrana na mitocôndria. Então vocês ficarem bem atentos sobre isso, tranquilinho? Então formei aqui, ó, um acetil coenzima A, tá vendo, ó? Tranquilo? Agora vamos lá. Nesse caso, pessoal, o que vocês têm que focar é que o ciclo de Krebs vai depender diretamente do oxigênio, tá? Então ele vai depender diretamente do oxigênio, e é exatamente isso que nós vamos falar agora nessa aula. Vamos lá? Então formei um acetil coenzima A com 2 moléculas de carbono, como vocês podem perceber. E aqui nós temos, no caso, o ciclo de Krebs. Repara bem, certo? No ciclo de Krebs. Eu tenho, por exemplo, aqui no ciclo de Krebs a questão, tá, da formação básica do acetil coenzima A, como eu tinha mencionado para vocês, tá? Eu formei o acetil coenzima A. E o que acontece? Nesse caso, tá, do acetil coenzima A, eu vou ter, pessoal, primeiramente, tá? Eu vou ter primeiramente a questão básica do acetil com 2 moléculas. E o que vai acontecer? Essas 2 moléculas, tá, do acetil, eu vou fazer exatamente aqui uma entrada, tá vendo? E essa entrada aqui, eu vou ter a união com ácido, tá? Com mais 4 moléculas do ácido acético, tá? Ácido acético.
E esse aí você vai ter a formação de 6 no processo inicial, tá? Então aqui no processo inicial eu tenho a formação, tá, de 6 moléculas de carbono, beleza? Então tem a formação aqui de 6 moléculas de carbono. O que vai acontecer nesse caso aqui, galerinha? Eu vou formar aqui, por exemplo, tá, a questão básica do ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. O ácido cítrico você vai ter o que? Você vai ter composição de 6 moléculas de carbono, tá? Então tem uma composição de 6 moléculas de carbono. Aí o que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer uma descarbonização aqui, novamente, ó. Tá vendo? Eu ocorri uma descarbonização e aqui eu tinha um NAD, tá vendo? Ó? E eu tive a saída do NADH. Então eu perdi uma molécula de carbono, ó. Saiu uma molécula de carbono. Ficou quantas moléculas de carbono? Ficam 5. E aí eu faço o quê? Eu formo o ácido sertaglutário. Desculpa a palavra, cetoglutamínico, ô nomezinho ruim, né? Horrível. Mas o que acontece? Formou com 5 carbonos. Desculpa, engasguei aqui. Formou com 5 carbonos. O que vai acontecer nesse caso? Esses 5 carbonos, pessoal, nós vamos ter novamente aqui uma descarbonização, tá? Vai ocorrer novamente uma descarbonização. E aqui você pode perceber, ó, que quando ocorre uma descarbonização, eu tenho a liberação de energia. Então sai aqui, ó, o NADH sai novamente, beleza? Só que agora, além dessa saída aqui do NADH, eu também tive a formação aqui do ATP, tá vendo? Tá saindo, ó, vendo, ó? Então tá acontecendo, opa, voltando, né? Tá saindo aqui, na verdade, basicamente o carbono que acabou de sair, tá vendo? Então o ATP liberou essa energia. Quando ela faz essa liberação de energia, pessoal, nós temos aqui a formação do ácido succínico. Ô, nomezinho horrível, né? Succínico, acho que é isso. Tranquilo. O nomezinho do ácido é bem estranho mesmo, mas vamos lá. Ele formou esse ácido succínico, né? Com o quê? Na verdade, com a formação de 4 carbonos. E esses 4 carbonos aqui, eu quero que vocês fiquem atentos com isso agora, galerinha. Nesse momento aqui, que eu tenho 4 carbonos, até chegar no processo final aqui, eu não vou ter mais descarbonização. Ou seja, eu não vou ter mais essa perda, tá, da descarbonização. Então ele vai se manter. Tranquilinho? Então o que vai acontecer nesse caso? Durante esse processo, eu vou ter que, por exemplo, tá? Eu vou ter aqui a questão da formação do FAD, tá? Eu tenho a formação aqui do FAD. O que vocês têm que entender, pessoal, que a questão do FAD, tá? Ele é a mesma coisa que o NADH. A diferença é que o NADH carrega muito mais energia do que o FAD, tá? Então eu tenho a formação aqui do FAD, beleza? E aí o que vai acontecer nesse caso? Eu tenho a formação do ácido mólico, tá? Então eu tenho a formação do ácido mólico. Nesse caso, desse ácido mólico, eu vou ter novamente a perda, tá, de energia aqui, NADH, tá vendo, ó? Então eu vou ter novamente a perda de NADH, tá, que sai, tá vendo? E aí eu faço o ácido, eu formo novamente o ácido acesulcético. Por quê? Eu vou ter 4 aqui que conservou, recebi mais 2, formou 6, formou o ácido cítrico novamente. O ácido cítrico perde 1, faz 5, 5 perde 1, faz 4, 4 conserva, forma, vai liberar NADH2, forma, por exemplo, o ácido acesulcético, e o ácido acesulcético tá, ganha mais 2, forma o ácido, certo? O ácido cítrico, e assim vai renovando o ciclo de Krebs constantemente. Tranquilinho, pessoal? Tranquilinho? Pois bem, tá? Desculpa a imagenzinha passar rápido lá, era outra coisa, mas deu, né? Então olha só, galerinha, deu para vocês então acompanhar aqui, certo? Deu para vocês poderem acompanhar esse processozinho aí, tranquilo? Então o que você quer que vocês foquem aí, porque a gente tem mais uma aula que é sobre a cadeia respiratória, tá? Então a gente vai ter a cadeia respiratória, vocês vão ver todas as etapas. Continua acompanhando aí, tá? Qualquer dúvida vocês me falam, tá? Tranquilinho? Então vamos lá, continuando. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.